Graças e a paz, amém a todos. Vamos dar início ao nosso culto ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração nesse momento. Feche os seus olhos, você que está assistindo, você que está aqui contra o Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a você toda a vida. Agradecer, Senhor, por mais um dia que estamos aqui na tua casa, Deus. Te agradeço que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos protegido, Deus. O Senhor nos trouxe para proteção na tua casa, Deus. Mas eu quero te pedir para quem está no louvor, Senhor, que através do louvor, Pai, através da palavra, o Senhor venha falar com o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, de maneira assim, Pai. Amém. Vamos estar no momento do louvor, nesse momento. Já a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, é que os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e ensinarão a sua vida, mas Senhor.
chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir
Deus. Continuemos em adoração ao nosso Senhor agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10 diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Amém? Nesse momento é o momento de dízimo de oferta e também é o momento de você também adorar o Senhor com o seu coração. Amém, irmãos?
por diante de Deus o seu coração, a sua vida. Aquela pessoa que está enferma, precisando de oração. Entrega nesse momento ao Senhor. Ele está te ouvindo. Ele está sondando o teu coração. Entrega aquela causa impossível que só Deus sabe na tua vida, mas Ele tem poder. O Senhor é poderoso. O Senhor faz o impossível na nossa vida. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, a te exaltar o nome do teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e teu louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele
Deus e Pai. Ainda na tua presença, Deus, te rendemos gratidão, Deus, pelos louvores entoados, Pai, pelas ofertas aqui também ofertadas, Senhor, também a cada irmão que ofertou o seu coração aqui, Deus. O Senhor conhece o som da cada vida, Pai, sabe a necessidade de cada um, Deus. Sabe que muitos não têm emprego, Pai, mas o Senhor, Deus, dá uma visão, Deus. Que saibamos esperar o teu tempo em nossa vida, Pai. Te agradecemos pela palavra também já lida de início. Também a próxima que vai ser aqui pregada, Pai, abençoa o teu servo, Pai. Que essa palavra venha nos encher cada irmão. Também os que estão na live, Deus, assistindo, Pai. Toca essas vidas em nome de Jesus, teu filho amado, Deus. Precisamos, Senhor, cada dia mais ser alimentados desse pão, meu Deus. Também, Senhor, te apresentamos o pai da pastora Marlene, que se encontra enfermo, Deus. Que tu esteja ali com aquela família, Deus. Cuidando dele, cuidando da saúde dele, conforme a tua santa vontade, Pai. E assim tantas outras pessoas que se encontram enfermas, Deus. Cremos num Deus do impossível, um Deus que tudo pode. Nos ensina cada dia mais, nós saber esperar o teu tempo, Deus. Já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Eu convido então o nosso irmão seminarista, irmão Laurentino, para estar trazendo a palavra aos nossos corações. Amém? Graça e paz, irmãos. Amém. Como é bom, né? A gente nos consagrar ao Senhor, né? A gente sabendo que Ele, onde quer que nós estejamos, Ele está conosco, né? Então, nada mais do que fazer esse exercício de nos consagrarmos. Tudo que a gente for fazer, seja para a honra e glória do nosso Deus. E nós, na nossa caminhada cristã, às vezes a gente fica observando que a gente fica culpando Deus, os irmãos, familiares, pela nossa situação, por coisas que nós estamos passando. Mas muitas vezes a gente não se toca que foi nós mesmos que caímos situação, que procuramos aquele caminho, né? E quando a gente se encontra numa situação complicada, numa situação difícil, a gente não nos consagra, mas a gente costuma a murmurar, a esfriar na fé, a querer encontrar um culpado. Muitas vezes acontece isso, né? Muitas vezes acontece isso. E eu, preparando, meditando, e veio a minha palavra para a gente começar na mensagem desta noite, deserto. O que seria deserto? Circularmente falando, seria uma região árida, seca, né? Que durante o dia a temperatura é elevadíssima, e de noite o frio bate. Então, nós, simples carnais, às vezes com a mudança de temperatura a gente gripa, a gente pega um resfriado, a gente fica doente. Imagina viver no deserto dessa forma. Durante o dia, uma alta temperatura, 45 graus, 50, e à noite, abaixo de zero. Local onde não tem casa, não tem abrigo, não tem nada. Local difícil para a gente conviver. E será que eu e você já passamos na vida espiritual por um deserto? E o que seria um deserto na vida espiritual? É comum a gente ouvir certas pessoas dizer: olha, eu estou num deserto que não tem fim. Olha, minha vida só a misericórdia de Deus. Mas a gente, olhando as Escrituras,
analisando as Escrituras, o povo do Egito passaram 40 anos no deserto. Será que eu e você não somos culpados pelo deserto que a gente está? Seja um deserto financeiro, seja um deserto profissional, seja um deserto familiar, né? Remetendo à situação de deserto natural, a nossa vida espiritual é um momento difícil em nossas vidas. E eu seria até um hipócrita se acreditasse que ninguém aqui tem problema, que ninguém aqui está passando por alguma situação difícil. Todos nós, todo dia, estamos passando por situações difíceis. Essa pandemia nada mais é do que um deserto. O povo do Egito passou 40 anos, a gente já está em 6 a 7 meses no deserto da pandemia. Deserto na vida espiritual nada mais é do que um local onde Deus profundamente fala às nossas almas. Então nós vamos ver aqui, no discorrer do texto bíblico desta noite, desta tarde, e da nossa mensagem, o que Deus quer falar conosco sobre esse deserto, sobre o que é passar pelo deserto. Eu tenho a certeza que eu e você não vamos morar no deserto, nós vamos sim passar por ele, porque deserto é lugar de escola, de aprendizado. O crente fraco, as pessoas fracas é que ficam no deserto. O povo do Egito foi, e muitos ficaram no deserto, muitos. Alguns textos falam só que Caleb e Josué, que parece que entraram, né? Mas teve outras pessoas, outros textos também revelam que outras pessoas entraram. Mas por que não entraram? Vamos ver no livro de Deuteronômio. Gostaria que você abrisse no capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Deuteronômio é um dos primeiros livros, né, que está no Pentateuco, que o pessoal também denomina como a lei de Moisés, né? Foi onde no Pentateuco onde foi revelado os 10 mandamentos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aqui o pessoal acha errado. E a palavra do Senhor diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para vos cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem te inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabeis, pois, no teu coração que, como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e de figueira, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes te curvarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fordes fartos, louvarai ao Senhor teu Deus pela boa terra que te
deu. Amém? Então, irmãos, texto duro, né? Mas a gente vai entender o que Deus está querendo falar conosco, né? Ele diz que cuidado com os caminhos que Deus te levou pelo deserto, em que você vai passar fome, Ele vai te provar, Ele vai te humilhar, né? Mas Ele diz também que a tua roupa durante esses 40 anos não ficou velha, que teus pés não incharam, porque se qualquer um de nós aqui for daqui para Campina Grande a pé, nosso pé no outro dia está inchado, nossas pernas estão doídas, e Deus está dizendo aqui que não aconteceu isso com o povo, né? E a promessa que vai dar uma terra maravilhosa, uma terra boa, mas para isso, antes você tem que passar pela prova do Senhor. Então, o deserto, para o crente que é fiel, nós vamos ver que muitas coisas Jesus nos ensina, e até Ele, Filho de Deus Todo-Poderoso, não escapou do deserto, foi levado ao deserto. Abraão, o pai da fé, precisou entrar no deserto. Moisés, Davi, Elias, todos esses homens tiveram que passar pelo deserto. E eu e você não ia ser diferente. Eu creio que todos nós vamos passar pelo deserto. Passar. Nós não vamos ficar no deserto. Nós não vamos fazer morada no deserto. Nós vamos sim passar. Mas nós vamos aprender como passar por esse deserto e alcançar a terra prometida que Deus tem para mim e para você. A terra prometida, a gente pode pensar, como ele citou aqui, várias coisas, mas a terra prometida para um jovem que está buscando um casamento é uma mulher de Deus, é uma noiva de Deus. Para quem está desempregado, a terra prometida é um emprego de Deus. Para quem está enfermo, a terra prometida, meus irmãos, é a cura da doença. Então, a gente poderia aqui citar vários desertos, várias coisas, várias terras prometidas, mas para a gente alcançar a bênção, a gente tem que ser persistente. A gente tem que passar, como o hino diz assim, né? Tem que passar pela prova dando glória. Eu e você vamos passar por essa prova dando glória a Deus. Mas também eu tenho certeza que muitos vão ficar no deserto. Quantas pessoas foi tirada do cativeiro do Egito e foi para o deserto? E quantas ficaram no deserto? Quantas? Muitas. Mas nós temos um Deus que mesmo assim Ele estava lá no deserto com eles. E Ele vai estar ao nosso lado, caminhando, seja qual for o deserto que a gente esteja passando. Então, para a gente iniciar, eu quero tratar que o deserto é uma escola de Deus. E na primeira aula, ele nos mostra que no deserto nós somos humilhados. É como se você tivesse todo o dinheiro do mundo para comprar água, você tem sede, mas para que serve o teu dinheiro? Serve para nada. Você pode ter uma Ferrari na tua garagem, tem tudo, mas no deserto não tem como você andar. Então você vai ser humilhado. Você vai ter fome, não vai ter onde você comprar. E aí? Para que serve o nosso orgulho? Para que serve a nossa vaidade? Para que serve a nossa soberba? Para nada. Diz aqui no versículo 2, ele diz assim, recorda-se do teu caminho. No versículo 3, Ele te humilhou e te provou. Então, não é que Deus seja uma pessoa que vai gostar de te humilhar, mas a humilhação dele é diferente da humilhação do povo lá fora. A humilhação do povo lá fora é te colocar no ridículo, gritar com você, dizer que você não é nada. A de Deus não. A de Deus tem um propósito, é de te ensinar, é de te levantar e te mostrar que você precisa se humilhar somente a Deus. Amém? Então a primeira aula de Deus no deserto é dizer assim: ei, você tem que se humilhar a mim.
Porque sem mim você não é nada. Sem mim você não é nada. Irmãos, a segunda aula que Deus nos dá é que no deserto Deus nos prova, como está dizendo aqui. Muitas vezes a gente passa a arrumar um emprego, passa pelo estado probatório. A gente vai comprar um relógio, alguma coisa, tem garantia. Então eu e você temos que passar por uma prova. Deus tem que conhecer como Ele conhece você, mais do que você, mas Ele quer provar para você mesmo que você merece o sacrifício da cruz. Então no deserto, meus irmãos, quando a gente está passando, seja ele qual for, é Deus nos provando. Agora tem uma diferença entre o deserto que Deus te coloca e o deserto que você procura. O deserto que Deus te coloca, Ele te acompanha, Ele te sustenta, Ele é contigo. Mas o deserto que você mesmo procura, Deus faz. Você procurou, você resolve. Aí quando Ele vê que você não tem mais jeito, aí Ele entra com a providência dele. Amém? Terceira aula, meus irmãos. No deserto é lugar de provisão. Eita Jesus, no deserto é lugar de provisão. O pessoal passou 40 dias no deserto, mas da água, da rocha saía água, do céu descia maná, que ele diz aqui no texto. Tu nem conhece, nem teus pais conheciam. É como se hoje tivesse, que eu nem conheço, irmão. Não conheço, não. O pessoal fala muito em caviar. Eu nem conheço, nunca vi. É como se todo dia tivesse caviar para a gente. E a Bíblia fala que aquele povo murmurou todo dia maná, todo dia. Veja como é aquele povo naquela época, e não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. Mas no deserto Deus faz com que as coisas não te faltem. Se você está no leito do hospital, Ele provê um médico, provê um remédio. Ah, eu estou desempregado, mas você não passa fome. Eu estava me lembrando quando eu vinha para cá do pastor Marcos. Já pensou você, diretor dos advogados da Saelpa, hoje Energisa, patamar de vida lá em cima, e de repente Deus te chama e diz assim: ei, vou te colocar aqui no deserto, tu vai viver com o salário que a igreja puder te pagar. Já pensou, irmãos, a situação que seria, que ele passou? Mas ele passou suportando, os irmãos da igreja chegando junto, né? Através do Espírito Santo de Deus tocando em cada um, chegando junto, e agora ele chegou no Canaã dele e foi a aposentadoria. Isso é tudo? Não, mas vai melhorar de vida. Dinheiro é ruim? Não, irmão. Ruim é o amor ao dinheiro, né? Então esse deserto que o pastor passou, eu tenho certeza que ele aprendeu muito. Deus ensinou demais a ele. Deus ensinou ele a viver com pouco. Com muito ele vai viver bem, se ele aprendeu com pouco, né? E ele também pôde ver as pessoas que o ajudaram através do Espírito Santo de Deus. Então vem a gratidão, né? Quarta aula, meus irmãos, que o deserto nos alimenta espiritualmente. Nós temos vários testemunhos de gente que não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Aí Deus coloca essa pessoa num leito de hospital. Aí ele tem todo o tempo. Eu não vi, meus irmãos, o tempo para você buscar mais Deus quando você está necessitado. Quando você se encontra naquela, só eu e Deus. Aí você começa a buscar. Se você não sabe ler, mas você começa a falar com Deus. Até uma criancinha, quando leva a topa, ai meu Deus, né? Na hora da necessidade. Essa necessidade é o deserto. A gente cresce espiritualmente. É nesse momento em que as nossas máscaras caem. Deus nos mostra quem realmente nós somos: pecaminosos, falhos, soberbos,
horroroso. E Deus faz, irmão, deixa, filhinho, deixa tudo isso aqui no deserto. Eu quero que você saia uma nova pessoa, uma pessoa forte, uma pessoa corajosa. E para isso você tem que deixar essas coisas lá. Então a gente cresce espiritualmente. Esse deserto, nessa quarta aula, está nos mostrando isso. Na quinta aula, meus irmãos, a gente aprende mais de Deus. A gente aprende mais. E como é que a gente aprende mais de Deus? Se aproximando mais de Deus. E pode ter a certeza que acontece comigo, acontece com vocês, de quando a gente está numa situação, os verdadeiros filhos de Deus. As igrejas, de uma forma geral, que Cristo deixou do mundo, está cheio de falsos crentes, de falsos profetas. Aí essas pessoas, quando estão no deserto, começam a murmurar. Em vez de buscar mais de Deus, em vez de se aproximar mais de Deus, começa a murmurar. Por que Deus me colocou nisso? Por que isso? Por que? Não muda o tom da pergunta, meu irmão. Para quê? Não adianta você vir todo domingo, ser dizimista, fazer isso. Obra sem fé é morta. Não adianta. Então, quando estamos no deserto, ninguém se meta. Ei, é você e Deus. Porque se eu for me meter na sua educação que Deus está querendo lhe dar, irmão, eu vou pagar o preço. Não estou dizendo eu aqui que a gente não vai ajudar o irmão, é outra coisa. A gente tem que ajudar como? Na oração, pedindo que aquela pessoa tenha mais de Deus, que o Espírito Santo ilumine, que o Espírito Santo dê discernimento para aquela pessoa passar e vencer aquele deserto. Mas eu não posso entender, porque Deus castiga e para quem Ele ama. Então quem sou eu? Um mero pecador, um mero filho de Deus, para intervir na ação de Deus, na vida daquela pessoa que está passando por uma prova espiritual. Nós temos que o quê? Orar. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Só que esse trabalhar de Deus, meus irmãos, às vezes é muito duro. Fazer como muitos dizem, às vezes a lapada que Deus dá arde mais do que um cipó de boi. E temos que ficam pelo caminho. Mas isso não vai acontecer na nossa vida espiritual, no nosso deserto que estamos passando por ele. A sexta aula, no deserto, aprendemos a orar e ser dependente de Deus. Olha o que a gente vê, que Deus vem nos ensinando. Ele humilha, a gente aprende, se aproxima mais, a gente fica orando, e agora ele está dizendo que a gente fica mais dependente. Como é que eu estou vendo uma situação que o irmão está precisando de um transplante de medula? Ninguém na igreja aqui é compatível. O que a gente vai fazer? Orar a Deus que apareça o doador. Você pode resolver o seu dinheiro do mundo todinho, pode fazer isso? Não. E aquela pessoa, a família fica constrangida, todo mundo fica constrangido. E às vezes, de tantas formas que Deus tem para nos ensinar. Não é só o deserto não, viu, irmão? Não é só no deserto que Deus ensina não. Deus pode usar de várias formas para nos ensinar. De várias formas. Então no deserto a gente aprende a ser dependente de Deus. Como é, meus irmãos, que eu estou no deserto morrendo de sede? Nada, um tanto, um bebedouro, nada. O que é que eu tenho? De Deus. Aí da rocha sai água. É depender de Deus. Você está numa dívida para pagar, não tem dinheiro, não tem, de repente aparece. É dependência de Deus. E são muitas coisas nas nossas vidas, experiências que se cada um de vocês fosse contar,
a gente varava a noite, varava dias, porque Deus é contigo, Deus é com a igreja dele, Deus cuida de cada deserto. Irmãos, e a sétima aula para a gente tirar nota 10 nesse deserto que a gente está passando, ele diz que no deserto aprendemos a chorar e a clamar por Deus. Eita, meus irmãos, chorar para Deus é a coisa mais gostosa, clamar por Deus é a coisa mais gostosa que tem espiritual, só que é doloroso. A gente está com as lágrimas caindo, você está com o grito na ponta da língua e você se segura. É como diz, né? Homem não chora. Quem disse? Não chora se for um super-homem, né? Mas chora para Deus, a gente tem que chorar mesmo, meus irmãos. Tem que entregar a nossa família, tem que clamar a Ele, socorro. Deus entra na nossa vida, socorre a minha família, tem que clamar. Aí você diz assim, mas Laurentino, Deus não é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe todas as coisas, sabe. Lá em casa, a gente às vezes fica até assim com a cara, fazendo um pastorzinho, miniatura assim, porque a gente está comendo, Lara querendo cortar a carne, e eu só olho. Aí Cleide olha para mim assim, enquanto ela não pedir, porque a gente tem que ser, meus irmãos, uma criança tem que ser dependente. Uma criança, você pode soltar a sua criança para ir para a campina, fazer o que ele quer? Não pode. Hoje se acidentou um jovem de Remígio aqui em Esperança, de moto, está no trauma. Primeira coisa que eu perguntei, quantos anos ele tem? Aí disseram, 17 anos, eu tenho responsabilidade dos pais. Moto, na mão de um filho, sem habilitação, sem ter condições de estar dirigindo. Eu tenho um com 16. Vou começar a ensinar a minha menina, que ela tem 18. E você só vai pegar no carro quando tiver 18 anos para aprender. Por quê? 17 anos, não sabe, não tem noção do perigo, não tem nada, mas vai para casa da namorada, vai de ombro, vai de veraneio. Quando tiver lá, não tiver. Mas aí, gente, e nós vamos passar mico quando a gente chora nos pés de Deus, quando a gente pede a Deus, Senhor, eu não tenho mais como resolver, me ajude. Agora tem gente que não abre nem a boca para falar. Na mente. Deus quer que você clame. Deus quer que você abra a sua boca. Se você, seja qual for o seu deserto, meus irmãos, fale com Deus. Não fique só no pensamento, não, Senhor, o Senhor conhece. Não. Clame. Fale. Deixa Deus ouvir a tua voz. Deixa Deus ouvir o teu clamor. Então, meus irmãos, todas essas aulas, se você fizer atentamente, chegando em casa, leia de novo esse texto, leia o capítulo todo que vocês vão ver. E no último versículo ele diz assim: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Mas só vai fazer isso aqueles que passaram por essas 7 aulas do Senhor, aqueles que viram o que Deus estava mostrando. Porque não é fácil, meus irmãos, na hora da dor, da angústia, do sofrimento, você clamar a Deus. Você passar por isso tudo aqui, você só tem um filho, Deus me livre que aconteça comigo ou com vocês. Você tem só um filho, de repente você vê seu filho foi assaltado e deram um tiro no seu filho. Você jamais vai acreditar que foi uma prova que Deus está passando, que você está passando. Você vai dizer, por que meu filho ia ser o meu? Ia ser o dela? Porque Deus escolheu você para passar pelaquela prova. Porque Ele sabe que você é capaz de suportar. Agora, suportar sem murmurar. Irmãos, e para encerrar, nós temos agora 3 estágios da nossa vida como crente. A gente já passou pelo deserto, é bem rapidinho.
as 3 pessoas, 3 estágios que a gente está no deserto. Primeiro, é o crente natural. Esse crente natural, e você vai analisando qual desses crentes eu sou. O crente que tem nada não. Isso não tem nada não. Tem nada a ver não. Isso Deus não vai proibir não. É o crente que vive mais no mundo do que aqui. É aquele crente do Egito que estava passando pelo deserto, mas lembrando: se eu soubesse que vinha morrer aqui no deserto, era melhor eu voltar para o Egito, ser escravo. Irmãos, esses não passam pelo deserto não fica muito tempo no deserto não, viu? Corre. Esse, meus irmãos, é aquele que só a misericórdia de Deus. O segundo tipo, meus irmãos, é o crente carnal. É aquele que morre no deserto. É aquele que dá mais atenção às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Ele está, mas em casa está escutando música sertaneja, está escutando funk, está escutando essas coisas, né? Porque perguntaram a mim, irmão Jonas, diácono Joabson, estava passando uma música de Roberto Carlos. Você usaria essa música na igreja? Como é grande o meu amor por você. Eu usaria. Mas ele não é evangélico, mas a letra da música não diz coisas imorais, coisas que escandalizam. Mas eu não posso fazer daquilo ali uma rotina para mim. Como tem gente, o crente carnal, que acha que uma mulher da igreja pode usar um shortzinho e caminhar, pode usar um degote muito grande. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Não adianta. Então só esse crente carnal, ele morre no deserto. Gente, tem gente que vai morrer dentro da igreja e não vai para o céu. Vocês acreditam? Tem gente que vai morrer dentro da igreja e não vai para o céu. Por essa situação, por outras situações, nós estávamos na Igreja Batista em Remígio, e teve das 2 igrejas, e foi um dia municipal do Evangelho lá em Arara. Aí quem organizava era o pessoal da Assembleia de Deus. Aí uma cantora da igreja da gente foi com uma calça leg e um vestidão por cima, uma blusona grande por cima. Aí o pastor disse: ela vai louvar. O pastor disse: vai. Por quê? Com essa roupa. Louvou, né? Quando terminou, os pastores tudo assim, quando terminou, viu uma irmã da Assembleia com uma saia lá embaixo, bem apertadinho, que você estava marcando o corpo todinho. Aí o pastor Carlos perguntou: ela vai louvar? Ele disse: faz. Após ela está escandalizando e a minha não. Aí, quer dizer, o deserto faz com que você veja o argueiro no seu olho, e veja também no outro. E no deserto que você vai aprender isso. O pastor Carlos estava sem gravata de tarde, aí ele disse assim: o senhor vem de noite, pastor Carlos? Ele disse: vem. Pode pelo menos uma gravatinha. São pessoas que dão valor à veste, são pessoas que dão valor a costumes, mas não dão valor à palavra de Deus. Como foi pregado domingo, você quer estar em qual cesto? No cesto dos filhos bons ou no cesto dos filhos que ninguém aguenta nem comer? E por último, meus irmãos, para a gente encerrar, o crente espiritual é aquele que conquista Canaã, é aquele que passa essa de Deus, porque Deus não é brinca. Deus não vai dar nada de graça a você, Jorge. Não vai dar nada de graça a você, Maria. Não vai. Deus quer que você mereça, faça por onde. Aí o pessoal diz: Deus, o Espírito Santo de Deus habita em todo canto. Não, isso é engano. O Espírito Santo de Deus habita em lugares certos, lugares que possa estar o Espírito Santo de Deus. E para você, meus irmãos, como todos nós
nós já passamos por essas aulas, já conhecemos qual é o nosso tipo, nosso estágio, porque eu creio, tenho fé em Deus, que todos nós estamos no crente espiritual. Para a gente encerrar, nós temos que passar para alcançar as bênçãos, renunciar o mundo, ser aprovado no deserto, deixar de lado as murmurações, perseverar na promessa, confiar totalmente em Deus, não olhar para as circunstâncias e acreditar no milagre. Saiba que Deus tem um milagre para você, Deus tem um milagre para mim. Deus vai passar com você no deserto, Ele não vai deixar você sozinho no deserto. Medite, meus irmãos, nessa palavra. Ela falou tremendamente comigo. Deserto não é lugar para mim, que eu tenho certeza, Gisele, que não é também para você, não é, Joelson, para você. Lá ninguém vai construir, o crente que é fiel não vai construir uma morada lá. Nós vamos passar, e passar aprovado para a gente chegar, que é a nossa promessa que Deus tem para mim. E a promessa de Deus, meus irmãos, não se cumpre enquanto a gente estiver aqui nessa terra. A gente não se vai enquanto ela não se cumprir nas nossas vidas. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Diácono Joabson, não é para ele dar os avisos, né, e fazer as orações. Não, pode fazer, que você aqui hoje é a autoridade. Paz, igreja. Já que o pastor não está, e nem o diácono Manuel Porto, cabe a mim dar os avisos. No caso, era para ser seminarista, mas passou para mim. Como sempre, na terça-feira passada, terça-feira passada, começou o culto de orações com o nosso diácono Pedro. A partir das 3 horas da tarde, continuará nessa terça-feira. E na quarta-feira, vi a casa do Senhor para fazer as orações. Venham, porque só vem o pastor e eu acho que o grupo de louvor. Vamos continuar, porque já vi igrejas aí que já estão, não é os 30%, mas eu acho que 100%. As precauções são as mesmas. Tem álcool gel e máscaras. E vamos viver. Vamos viver pela fé agora. Que eu creio, assim, pelo que está escrito em Apocalipse, o que vinha agora é o que está acontecendo. Vamos botar o joelho no chão, agradecer pela saúde que temos e livrá-los. Amém? Na sexta-feira, culto das senhoras, presencial dela. E no sábado, não sei, Franciel ou Franklin, vai ter culto dos jovens. E no domingo, o culto pela manhã, de louvor e adoração a Deus, e às 5 horas o segundo culto. E continuando, não esquecendo, os aniversariantes dessa semana. Foi o irmão Zacarias no dia 14, no dia 16, meu filho Wesley, o primogênito, e no dia 18, de Elisângela. Eu creio que é Edu, mas eu acho que é Eduardo. Chamo o seminarista mais uma vez para orar pelos aniversariantes e também que inclua no momento que eu estava olhando lá no Face, Karina manda que orasse, que todos que estão aqui e os que estão online orassem pelo avô dela, que está na UTI e precisando de oração. Quem dos médicos que seja maior do que isso. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer um favor, né? Eu começo a oração e todos nós continuamos colocando os aniversariantes e os enfermos, principalmente o pai da pastora Marlene. Amém? Amém.
soberano e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te apresentar os aniversariantes desta semana, que o Senhor possa estar dando discernimento, entendimento, Senhor, para que eles possam trilhar os teus caminhos, Senhor, que são melhores do que os nossos planos, que eles possam, Senhor, nunca se afastar dos teus caminhos, que a cada dia o Senhor possa iluminar da graça e com a sua misericórdia, o seu Espírito Santo guiará o resto dos seus dias. Queremos também, Senhor, te apresentar o pai da pastora Marlene, que se encontra enfermo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que basta apenas uma palavra tua, Senhor, para que ele seja sarado. Queremos também, Senhor, te apresentar as enfermidades dos nossos familiares, em particular da irmã Cleide, que está com um problema nas pernas, mas Deus vai curá-la, né? Que o médico dos médicos é o Senhor. Nós temos apenas que crer que Ele foi ontem, é hoje e sempre será o mesmo Deus. É assim que nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Com a oração silenciosa, estão dispersos. Um ótimo início de semana, que Deus venha abençoar cada um. Amém.